Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Ah, Queria dar boas-vindas para vocês. Meu nome é professor Gleicon Maior. Eu vou dar continuidade à disciplina de perfuração e desmonte de rochas do professor Eliseu, né, onde ele já viu a parte inicial da disciplina, mais do que a parte inicial, né, ele já viu 70, 80% da disciplina. E a partir de agora a gente vai ver alguns temas a mais, né? Vamos começar com desmonte subterrâneo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação. E depois a gente vai entrar no tema que está bem na moda agora, que é o tema do Mine to Mill. Tá? Mine to Mill, uma definição rápida, uma tradução rápida, da mina ao beneficiamento de rocha. Tá, então, só para a gente esclarecer como é que vai funcionar isso aqui, como eu já disse para as outras turmas, eu gravo a aula, eu geralmente não edito, geralmente não, eu não edito, tá? Então vocês vão ver que de vez em quando eu vou errar, que é normal, todo mundo erra, né? Então eu vou dar umas erradas, eu vou parar um pouquinho, vou corrigir o que eu falei, tá? Mas a gente vai seguir essa sequência normal, beleza? Eu vou fazer algumas perguntas, eu posso fazer algumas perguntas durante as aulas, e aí eu vou pedir para vocês me responderem, ou nos comentários do vídeo, que eles vão ficar disponíveis, os vídeos vão ficar disponíveis no YouTube e no Moodle, tá? Ou vocês vão me responder no YouTube, ou então vocês vão responder no fórum de perguntas do Moodle, tá? Leicon, por que você está deixando no YouTube também? Porque fica mais fácil para se alguém, por exemplo, não, se o Moodle sair do ar, alguma coisa nesse sentido, vocês têm como acessar depois ou em outro lugar, pelo telefone, né? Fica muito mais simples da gente estar trabalhando. Beleza? Então a gente começa a aula de hoje, que a gente vai falar sobre os desmontes subterrâneos, tá? Então só para a gente contextualizar, o desmonte subterrâneo ele tem a diferença do desmonte a céu aberto, principalmente, né, porque a gente está trabalhando abaixo da superfície. Eu preciso que vocês tenham a mente meio aberta. Por quê? Porque vocês ainda não viram o lava subterrâneo. Então eu vou falar alguns termos, algumas situações que vocês ainda não viram e provavelmente vão ver daqui a bastante tempo, né? Lavras de minas subterrâneas é do sétimo período, vocês estão no quinto. Então é importante que vocês tenham a cabeça aberta. Eu vou tentar explicar o máximo possível os termos, definições e algumas coisas nesse sentido. Mas se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar, que eu vou tentar ao máximo. Quer dizer, não vou tentar, eu só vou parar quando eu conseguir explicar para vocês aquilo que gerou dúvida. Beleza? Pode ser, né? Nossa aula, teoricamente, ela tem 3 horas e 40, pode ser que esse vídeo, e pode ser não, esse vídeo vai terminar bem antes do que isso, né? Porque querendo ou não, sou eu falando diretamente para uma câmera e não tem a interação de vocês. Então ele vai acabar antes, mas o tempo que sobra a gente vai ficar tirando dúvidas no fórum, no grupo do WhatsApp e assim por diante. Não deixem de fazer pergunta, tá? Eu acho que é quase que impossível vocês saírem sem dúvidas nesses três conteúdos que a gente vai sair, que a gente vai ver nesse final de semestre, beleza? Sempre que possível, ou sempre que houver dúvidas, as façam, anota, já para o vídeo, já faz um comentário no fórum do Moodle, tá? Para que a gente sempre esteja alinhados e para que não fiquem dúvidas para trás. O objetivo aqui é que vocês saibam muito mais do que eu sei, né? Que não é grande coisa, né? Mas se vocês souberem mais do que eu sei, eu vou ficar muito feliz. Beleza, pessoal? Então, só para a gente começar, a gente precisa entender que o desmonte subterrâneo ele usa os mesmos princípios que o desmonte de superfície, ou seja, céu aberto, exceto que com o desmonte subterrâneo a gente tem menos espaço e ele não pode ser realizado com tanta facilidade. A gente precisa entender que estamos trabalhando debaixo da terra. Tá? A céu aberto, eu sempre uso essa brincadeirinha sem graça, tá? De que a céu aberto, a única coisa que pode cair na nossa cabeça é um cocô de passarinho. Quando a gente está numa mina subterrânea, a gente tem toda aquela camada de rocha sobre a nossa cabeça, a gente tem que tomar muito cuidado. Só um detalhe, eu acabei de lembrar que eu olhei para o lado e eu vi meu livro, né? O meu livro que é da biblioteca, está comigo desde o início da pandemia.
mas esse livro aqui é o que eu estou utilizando como livro-texto, tá? Tá aqui. Deixa eu virar aqui para cá. Tá, esse livro é do Lopes de Meno. Tá aqui os autores. Lopes de Meno. Esse livro tem na biblioteca, infelizmente a biblioteca, por conta da pandemia, ela está fechada. Mas grande parte do que está aqui está na aula e a aula vai ficar disponibilizada para vocês. Então não se preocupem com relação a isso. Beleza? Mas como eu estava falando antes, da questão lá do cocô de passarinho, a gente, quando trabalha na superfície, a gente tem mais espaço para trabalhar, é muito mais simples. E quando a gente trabalha no subterrâneo, tudo torna-se mais complexo. Tá? Porque, querendo ou não, a gente tem que tomar muito mais cuidado com muitas outras coisas além de só o desmonte. Tá? Além do espaço, logicamente, que ele é bem reduzido, porque se você faz grandes aberturas subterrâneas, você termina gastando muito mais dinheiro. Tá? A lavra subterrânea, por exemplo, ela trabalha muito mais com estabilidade, então você tem que gastar mais dinheiro para manter toda aquela abertura estável e tal. Se algum de vocês já viu mecânica de rochas, vocês vão entender bem o que eu estou falando agora. Se vocês ainda não viram, semestre que vem vocês vão ver. E aí o que eu estou falando agora vai dar um estalo na cabeça de vocês. Tá? Classificação geomecânica, essas coisas todas são muito importantes quando se trata de desmonte de rocha. Tá? O desmonte subterrâneo usa os mesmos princípios do desmonte da superfície, exceto que a gente tem menos espaço, então a gente não pode trabalhar com tanta facilidade. Por exemplo, quando a gente trata da questão da face livre, a face livre aqui ela é bem mais difícil da gente estar conseguindo. Quando a gente tem uma lavra a céu aberto, a face livre é a face da bancada. Quando a gente está numa lavra subterrânea já não é tão fácil da gente conseguir. Por isso que a gente tem que usar artifícios de uma lavra subterrânea para criar uma face livre. Tá? E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Ou seja, quando a gente está trabalhando no desmonte subterrâneo, geralmente a gente tem o dobro, né, da nossa razão de carga para garantir uma boa fragmentação da rocha. Tá? Razão de carga é aquela quantidade de explosivo por metro cúbico desmontado, né, que a gente vai ter que utilizar. Aqui a gente tem que ter muito mais, tá? Para que a gente possa ter uma boa fragmentação da rocha e consiga fazer o transporte ideal do nosso material desmontado. Tá? Aqui a gente pode ver uma lavra, né, subterrânea, que ela utiliza praticamente os mesmos padrões de uma lavra a céu aberto, né, com uso de bancadas e tal. Então aqui você tem a face livre, aqui já está bem mais tranquilo de se trabalhar. Então aqui a gente pode fazer essas atividades bem similares. Logicamente, aqui, como eu falei para vocês de mecânica de rochas, eu preciso garantir que essas paredes aqui elas sejam estáveis para que eu consiga tirar o meu minério daqui. A gente chama de encaixante. Tá? E aqui o meu minério está sendo explotado com metodologias similares do que a gente tem na lavra a céu aberto. Tá? Mas quando a gente trata de um sistema subterrâneo de desmonte, a gente precisa de um sistema de avanço que a gente vai estar utilizando. A gente tem dois sistemas clássicos, né? A gente tem a lavra em avanço e a lavra em retirada. E eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque isso é coisa de lavra subterrânea, da disciplina lavra de minas subterrâneas. Mas o sistema de avanço, por exemplo, é quando você está desenvolvendo e avançando ao mesmo tempo. O próprio nome já fala isso, né? O que isso significa? Que a gente vai passo a passo da nossa mineração, né? A gente vai avançando o nosso corpo e produzindo o nosso minério. Além disso, a gente tem a lavra em retirada que a gente tem. Uma lavra em retirada é aquela que você desenvolve até o final do corpo do minério, depois você vem retroagindo, tirando seções que geralmente estão sobre a sua cabeça ou abaixo de onde você fez a sua perfuração inicial. E alguém está falando, caramba, que viagem é essa que o Gleikon está falando? No final dessa aula de hoje, tem uns videozinhos que vão mostrar bem o que eu estou querendo falar para vocês, tá? Mas, poxa, Gleikon, você vai deixar a gente na curiosidade até o final da aula, infelizmente. Se eu tivesse pensado, eu teria colocado o vídeo agora, mas como eu falei para vocês, não tem edição, então vai no final do vídeo mesmo. Guarda lá essa informação e a gente vai conversar sobre isso depois. A não ser que, então faz esse favor para mim. Para o vídeo, logo após essa minha sentença agora,
e vai pesquisar 2 métodos de Lavra: câmaras e pilares e vou pensar em sublevel caving. Foi difícil, né? Sublevel caving, se você não é muito bom de inglês, sublevel é um subnível, sub S-U-B, level L-E-V-E-L, sublevel caving é C-A-V-I-N-G, caving, e esse é um método de Lavra, você vai ver o vídeo dele. O sublevel caving, você vai ver que ele usa o sistema de você faz a lavra em recuo, né, em retirada, onde ele vai fazer um desenvolvimento até o final do corpo e depois ele vem voltando, lavrando fatias que estão acima de onde foi feito esse desenvolvimento inicial. E o câmaras e pilares, room and pillar, o room é R-O-O-M, and é A-N-D, pillar P-I-L-L-A-R. Pesquisa esses 2 métodos de lavra para mim e dê uma olhada de como esses sistemas de lavra funcionam, tá? Como que esses métodos de lavra funcionam. Depois disso, a gente vai fazer os esquemas de desmonte, que é o plano de fogo, tá? O plano de fogo, como vocês já viram com o professor Eliseu, de como funcionaria e tal. Só que por se tratar de uma mina subterrânea, esses esquemas de desmonte eles precisam da face livre, que muitas vezes são feitas por pilões, ou seja, você faz furos, né? E esses furos eles vão ser carregados para você colocar a carga, mas o pilão é um furo não carregado, tá? Como ele é um furo não carregado, dentro dele você tem aquela dissipação das ondas de choque, tá? E ali você consegue ter a fragmentação da rocha, mas tudo isso de acordo com uma sequência de iniciação que também é muito importante. Então, a partir de todo esse contexto, você tem o seu desmonte subterrâneo. Beleza? Então a gente passa para ter isso aqui. Observem comigo, se vocês prestarem bastante atenção, que aqui tem uns furinhos que eles estão não preenchidos, tá? Esses furos não preenchidos são os nossos pilões. Ok? Olha a sequência de iniciação que foi feita aí. Isso aqui é uma lavra em avanço. Você está avançando, você está criando um túnel. Tá? E se vocês olharem direitinho, ele vem do centro para fora. Tá? Do centro para fora significa que ele está primeiro fazendo os furos internos, os furos de destroços e depois os furos de contorno. Beleza? Então, olha como é complexo, diferentemente de uma lavra a céu aberto, que você tem que tirar linha por linha ou furo por furo, e agora você tem que fazer todo um desenho geométrico para esse caso. Vou voltar ao vídeo e vou passá-lo de novo para vocês poderem observar novamente. O início dele é meio demorado, mas aqui a gente vê que esses furos aqui em volta são os furos de contorno, aqui embaixo a gente vai ver depois são os furos de sapateira, furo de canto, e aqui são os furos de destroços, né, onde você vai quebrar o material propriamente dito. Então aí você vai vendo a sequência da detonação propriamente dito. Beleza? Olha aí. Alguém deve perguntar, mas Gleicon, por que não detona todo mundo ao mesmo tempo? Por que eu consigo ver esse fogo, né, do sistema de iniciação passando? Tudo por conta de retardo, né, que a gente consegue fazer ali. Quanto mais você consegue controlar o tempo de saída de cada um deles, por mais que a sua carga, na razão de carga seja alta, a sua carga máxima por espera ela é baixa, porque você solta cada um deles em tempos diferentes. Aí você reduz vibração, ultralançamento e um monte de coisa. Coisas que nós precisamos nos preocupar é com a cor dessa poeira, dessa fumaça que ela é emanada, né? Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado durante a detonação é com a cor, né, desse material. Se a fumaça, por exemplo, ela sai escura, isso quer dizer que a gente tem pouco oxigênio dentro do nosso explosivo, o balanço de oxigênio dele é ruim, ou seja, você não tem tanta energia como você queria. E aí você pode ter fragmentos maiores, o não desprendimento do fragmento como você queria. Se ela sai alaranjada, isso quer dizer que ela não teve a deflagração completa do explosivo. Isso quer dizer que saiu muito nitrato ali no meio que não foi detonado. E aí você precisa ventilar mais, tá? Então tomar cuidado com relação a isso. Se a poeira sai branca, isso quer dizer que o desmonte foi
bem feito, e aí você teve a máxima eficiência do seu explosivo. Beleza? Então a gente tem, para fazer esse nosso desmonte, a gente tem que entender que a forma do ataque ela depende das características do material. Por exemplo, quando a gente trata de uma mina subterrânea, um material que ele é mais coeso, mais duro, ele pode ter um desmonte que ele tem um avanço maior, isso porque ele vai garantir a estabilidade desse avanço maior. Se ele for, por exemplo, uma rocha que ela já está mais fraturada, que ela não está tão coesa assim, eu não posso avançar tanto porque eu tenho risco de estabilidade, então eu tenho que avançar paulatinamente, de pouquinho em pouquinho. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. O equipamento empregado também é muito importante para a gente, porque, por exemplo, eu vou considerar aqui equipamento de perfuração, eu não vou nem falar dos outros, eu estou falando de equipamento de perfuração. Hoje em dia existem os jumbos de perfuração, que são aqueles equipamentos grandão, tem 3, 4, 5 braços para fazer a perfuração, e eles são muito mais precisos, mas antigamente utilizava-se perfuratrizes manuais para fazer. Então tinha a possibilidade de mais desvio, e quanto mais desvio, a gente pode ter locais com acúmulo de carga, ou seja, pensa aqui comigo, vou tentar colocar assim, era para os meus 2 furos estarem paralelos um ao outro, e eu tive um desvio. Então percebendo que esse dedo aqui está muito mais próximo do de cima, então aqui eu tenho uma proximidade, então aqui eu tenho mais carga e aqui no meio eu tenho menos carga. Tá? Isso significa que eu posso estar com o uso de um equipamento não tão eficiente, eu posso estar gerando muito fino em um lado e no outro, por exemplo, eu posso estar gerando muitos grossos, e isso é ruim. Tá? O ideal é que a nossa pilha esteja sempre bem uniforme no material que é desmontado. Além disso, eu tenho o tempo disponível, né, como que vai funcionar essa minha perfuração de desmonte, quanto tempo eu tenho para fazer essa minha obra, por exemplo, o tipo de sustentação que eu vou estar utilizando, que é importante. Eu já falei para vocês agora há pouco que, a depender das condições da rocha, vai precisar de mais ou menos cuidado com a sustentação, com a estabilização, e isso pode tornar o meu desmonte mais lento, o meu desmonte mais rápido, eu posso ter um avanço maior, tá? E além disso, meu sistema de ventilação. Como eu falei na introdução da aula de hoje, pessoal, o princípio, por exemplo, do Minit 1000, ele leva em consideração toda a atividade. Tá? É meio que uma gestão operacional, o Minit 1000, tá? Onde ele interliga vários setores diferentes. O sistema de ventilação, por exemplo, eu acabei de falar para vocês sobre fumaça, né? Sobre a poeira que sai, a cor da poeira. Se eu tenho muitos gases, por exemplo, o meu sistema de ventilação ele tem que ser melhor, ele tem que ventilar melhor aquele local. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado também. Tá? Então tudo isso está bem interligado para como eu vou fazer o meu sistema de desmonte. Beleza? Então, quando eu tenho rochas competentes, eu posso ter seções que eles podem chegar a 100 metros quadrados, mas na verdade eles podem passar disso. Tá? Isso é o que a teoria dizia lá nos anos 2000, 2005, 2010, que é de quando os livros foram feitos, né? Mas hoje em dia já existem coisas que os livros ainda não acompanharam. Tá? Então a gente pode ter, por exemplo, o uso de seções plenas, né, que é o único desmonte, aí minha rocha tem que ser muito competente. Seções parciais, quando eu tenho seções muito grandes ou rochas não tão boas assim. Tá? O Lopes de Melo, por exemplo, fala que para seções plenas, a resistência à compressão anexial da rocha tem que ser acima de 250 megapascal. E aí eu pergunto, vocês sabem o que é resistência à compressão anexial? Se não sabe, é um ensaio de compressão, onde você coloca um corpo de prova e você vai gerando carga sobre ele. Quando você chega a ponto de ruptura, você sabe qual é a resistência a essa compressão. E a compressão para seção plena tem que ser de uma rocha muito coesa. Tá? Quando você não tem essa rocha tão coesa assim, o ideal é você fazer suas seções parciais, onde você pega essa sua, vamos pensar no túnel, né? Onde você pega essa sua abertura e você divide ela em alguns desmontes diferentes, tá? Para que você tenha mais controle, mais estabilidade, mais segurança. Então as seções parciais, quando esta é grande para ser coberta pelo equipamento disponível, ou quando você não tem tanta resistência assim, e quando você está com seções
com rochas incompetentes ou com rochas que não são tão fortes assim, você usa a seção parcial. Tá? Então, nesses sistemas a gente tem a seção plena, as subseções, a galeria piloto e o duplo túnel. Onde a gente começa vendo aqui, a seção plena é uma única seção, que é como a gente acabou de ver o vídeo do desmonte que tinha ali atrás. Tá? Então você faz uma única seção, você desmonta todo mundo, avança todo mundo de uma vez. Muito utilizado na construção de túneis, tá? Túneis rodoviários, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui quando a rocha é competente o suficiente. Quando a gente passa para a subseção, a gente tem duas seções onde elas são desmontadas em tempos diferentes. Tá? E aí a gente vai controlando desmontes em tempos diferentes e a gente vai tendo uma maior noção de estabilidade. Aquele vídeo que a gente viu logo no vídeo, não, desculpa. Aquela foto que a gente viu logo lá no começo da aula, que a gente tinha 2 níveis de trabalho, por exemplo, era uma espécie de subseção. Tá? Então aqui a gente pode ver uma seção plena sendo desmontada, como eu falei para vocês. É todo um processo, né, que ela vem geralmente da parte interna para a parte de fora, respeitando o pilão, e aí você vai gerando as quebras. Tá? Esse aqui é um vídeo, né, feito por um engenheiro de Minas, o Paulo Couceiro, tá? Que ele hoje é engenheiro da Maxam, mas isso aqui, salvo engano, ele ainda fez na época dele de graduação, e eu consegui esse vídeo dele de tempos antigos. Mas é bem legal, até pelo fato da gente conseguir ver o tempo onde cada um dos furos está saindo ao mesmo tempo, né? Então aí a gente tem toda a noção da parte de destroços, que é a parte do meio, e a parte do contorno, que é a parte de fora, né? Geralmente os explosivos são diferentes. Um colega de vocês que formou agora durante a pandemia, ele fez um estudo para usar nessa parte de fora, vocês que já viram os tipos de explosivo, para usar na parte de fora cordel NP40, né? Para fazer só o contorno, sem fragmentar demais, só para deixar o desenho bem bonitinho da galeria, porque ali você consegue garantir que se você usar um explosivo mais forte, você pode quebrar demais, justamente aqui na parte de fora, né? E aí a gente vai ver lá, quando estiver falando de condicionamento de mina, ventilação, que se você tiver dentes aqui, por exemplo, isso te gera perda de carga por conta do fluxo do ar, e aí isso perde eficiência na ventilação. Eu acho que vocês estão vendo hidráulica e hidrologia agora, então provavelmente vocês já viram essa questão de perda de carga. E quanto mais for essa seção da tubulação, querendo ou não, a galeria, a tubulação por onde o ar passa, quanto mais ela for irregular, pior para a ventilação, além de ser pior para a estabilização também. Tá? Aqui, nesse vídeo, a gente pode ver também essa seção única aqui, né, de desmonte, tá? Onde, né, a gente pode ver como foi feito esse avanço das operações aqui especificamente. Beleza? Olha aí, mais uma vez, agora os furos de contorno e o desmonte sendo realizado. Leicon, e aí, essa fumaça ela saiu branca, saiu amarelada, laranjada ou saiu preta? Infelizmente a gente tinha bastante poeira e água na frente, né? Então fica difícil de interpretar, mas aqui ela está bem branquinha. Então acredito que não tenha sido tão ruim assim. Beleza? Então, agora a gente tem uma subseção, tá? Onde a gente divide nessas duas seções, tá? Seção 1 e seção 2. A gente vai ver daqui a pouco que tem algumas variantes de quem sai primeiro, se sai a primeira seção 1 ou sai a primeira seção 2, mas aqui é só para a gente visualizar que serão 2 desmontes diferentes, tá? Então aqui na representação da subseção, aqui a gente tem mais um quase semicírculo aqui, um semicírculo mais uma parte inferior aqui retangular, e aqui a gente tem a parte de baixo, né, especificamente desse nosso avanço. Então a gente sabe que esse tipo, né, de trabalhando em subseção, a gente tem 3 variantes. A primeira, o ataque é o mesmo, só que ambas seções são detonadas simultaneamente, e quando ambas são detonadas simultaneamente, a gente começa a ter um pouquinho de problema. A única questão
é que a seção da frente, ela sai primeiro, você faz o primeiro desmonte na seção da frente, depois você vai acompanhando as duas ao mesmo tempo. Tá? Ele provavelmente é o sistema mais antigo, utilizado até 60 metros quadrados, mas é problemático. Por que é problemático? Porque quando você faz dois desmontes ao mesmo tempo, você tem a sinergia do desmonte, ou seja, você tem a soma das perturbações feitas pelos desmontes. Então isso pode gerar mais vibração, isso pode gerar mais quebra, isso pode gerar mais trincas na sua rocha especificamente, e isso vai gerar problema na sua estabilização. Tá? Então aqui a gente tem essa primeira variante, como eu falei para vocês. Essa parte da frente, ela já foi produzida primeiro. Tá? Então você já deu um avanço nessa parte primeiro, depois você vai começar essa parte de baixo. Tá? Então eu comecei aqui, já tirei um pouquinho, agora eu faço as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, quando você faz esse tipo de desmonte, ele reduz ou elimina a necessidade de armações, pois sempre haverá bancadas para se trabalhar em cima, e como desvantagem a bancada precisa ser limpa à mão, porque você já está trazendo toda uma problemática para aquele processo, então isso gera mais custo, e a bancada inferior fica condicionada ao avanço da galeria superior, e isso gera para a gente, né, que se a gente tiver um problema no avanço da galeria, a bancada não pode avançar, a galeria é sempre a parte de cima. Né? Então aí a gente fica meio preso um com o outro. Então não é o ideal que a gente faça. A segunda parte é invertida, ou seja, a galeria é avançada pela parte inferior e a bancada pela parte superior. Tá? Então a gente começa a inverter. Primeiro a gente faz o avanço da parte de baixo e depois a gente faz o avanço da parte de cima. Tá? Então, imagina que, né, eu vou fazer esses dois aqui, eu tenho um funcionário trabalhando embaixo de uma galeria, então isso aqui não é tão estável, aumenta-se o risco de acidente. Lembrando que é sempre da esquerda para a direita a sua operação. Então aqui a gente está aumentando o risco de acidente. Tá? Então aqui a gente pode dar fogos maiores na bancada, melhorando o consumo de explosivo e o material não espalhado quanto na variante anterior. Mas, devido ao problema de quedas livres na bancada superior, a fragmentação pode ser inadequada, gerando grandes blocos, e nem sempre a rocha permite esse sistema, e ele também gera mais acidentes. É só a gente pensar um pouquinho. Se eu estou avançando, né, na parte inferior, em cima ainda tem rocha que já foi perturbada, isso gera mais instabilidade. Certo, pessoal? Sempre lembrando. Como eu estou falando aqui para a câmera, e eu não tenho vocês ao vivo aqui comigo, se vocês tiverem dúvidas, parem o vídeo, façam as anotações, façam as perguntas que eu vou responder sempre que possível. Tá? Não deixem as dúvidas acumularem. Beleza? Vamos lá. Na terceira variante, a gente tem que as duas seções estão uma do lado da outra, os dois lados são atacados alternadamente, permitindo o uso mais contínuo do material, pois quando uma fase permite o carregamento, a outra permite perfuração e vice-versa. Então a gente, sempre que possível, né, que a utilização se restringe a galerias menores, onde permite a redução do tamanho do jumbo, né, equipamento de perfuração. Então a gente teria esse layout de operação, que geralmente ele é mais complexo de você estar fazendo. O que mais acontece quando a gente tem subseções é a variante 1, só que para você subir na variante 1 você usa uma rampa, você constrói uma rampa e você faz a seção de cima. Como se fosse uma seção plena, como fosse um desmonte único, a seção de baixo você pode fazer o similar a um desmonte a céu aberto. Tá? Onde você pode usar a parte de baixo como uma bancada. Aí fica mais fácil de estar trabalhando. Uma outra coisa que a gente tem é a galeria piloto, que essa aqui ela é bem mais complexa, bem mais difícil da gente estar fazendo. Que primeiro você desmonta uma galeriazinha piloto, depois você faz a abertura, né, dois aqui do lado, aumentando a seção, e depois você passa para a subseção daquela variante 1 que a gente estava falando anteriormente. Então olha como ela é muito mais complexa operacionalmente de você estar fazendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Uma outra coisa que a gente tem é a construção, por exemplo, de dois túneis ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui acontece muito em túneis rodoviários, principalmente quando você precisa fazer aqueles túneis onde você tem mão e contramão,
tá? Então essas seções elas são bem comuns de acontecer, ou então quando você está fazendo um túnel e você precisa de um túnel auxiliar, que geralmente ele é até menor, tá? Então aqui você vai fazendo túneis separados entre si, tá? Mas num contexto bem geral. Aqui tem até uma foto de um túnel desse aqui, né? Isso aqui é uma mina subterrânea, onde a gente consegue observar como que isso aí funcionaria. Se algum de vocês conseguir traduzir o que está escrito nessas imagens aí, por favor me diga, porque eu não tenho nem ideia do que está aí, tá? Mas só para vocês verem que existe essa variação, que ela é utilizada, tá? Mas ela é bem complexa também da gente estar fazendo. Então as variantes 1 e 2 podem ser alteradas de acordo com a necessidade ou conveniência, avançando a galeria piloto dos 3 a 4 metros convencionais sempre que houver necessidade de conhecimento antecipado da condição da rocha no maciço. Porém, nessas variantes a gente consegue avançar até 6 metros, né? Dependendo da qualidade da nossa rocha, a gente consegue dar até uma avançada um pouquinho maior. Mas quanto mais for esse avanço, mais instável é o sistema e aí mais perigoso fica a operação, tá? Por isso que quando a gente trata dessas subseções, geralmente a gente não faz esses avanços tão longos, tá? Aqui a gente pode até ver esse vídeo da Atlas Copco meio que mostrando esses procedimentos da subseção, tá bom? Então aqui a gente consegue ver um pouquinho desses tipos de desmonte, né? Mas o mais comum que a gente tem para galerias de desenvolvimento, para túneis rodoviários e assim por diante, é esse onde a gente tem a formação, tá? Primeiro do pilão, que é essa geração da minha face livre, os meus furos de alívio, tá? Onde esses furos de alívio são aqueles que vão gerar maior fragmentação da minha rocha, onde vão tirar aquela pressão da minha rocha. Depois eu tenho os meus furos de destroços, que é aqui onde vai gerar maior fragmentação propriamente de volume da minha rocha, tá? Eu passo para os meus furos de piso, tá? Depois dos meus furos de piso eu tenho os meus furos de canto, e depois sim eu vou fazer os meus furos de contorno, tá? Geralmente os furos de contorno são com menos potência, os explosivos não tão fortes assim. Os furos de canto já necessitam de explosivos mais fortes, porque aqui é onde tem concentração de tensão na minha rocha, tá? Por conta da geomecânica e tal. As quinas são pontos onde eu tenho um acúmulo de tensão, então aqui eu preciso tomar muito cuidado, tá? E aí eu preciso vencer muitas vezes essas tensões, mas se eu fizer muita força também eu posso estar gerando um chamado overbreak, quebrando demais a minha rocha, e aí meu piso vai ficar todo irregular. E um piso irregular, por exemplo, o equipamento de carregamento não passaria tão bem. Então eu tenho que controlar até essas questões da quantidade de força do meu explosivo que eu estou gerando. Primeira dúvida da semana, primeiro questionamento, é o segundo, né? O primeiro eu pedi para vocês pesquisarem câmaras e pilares e o sublevel caving, né? Para vocês memorarem. Mas a primeira questão realmente que vocês vão ter que me responder essa semana é como que eu sei a potência do explosivo? Como é que eu calculo a potência do explosivo? Tá? Isso aí é uma formulinha que vocês vão ter que pesquisar e vocês vão me responder no fórum. Tá? Eu vou deixar lá no fórum, cada um de vocês vai me responder esse questionamento. Beleza? O café tá gelado, tá? Uau. Então vamos lá. Então aqui só pra gente ver de novo, né? Aqui a gente visualiza melhor o nosso pilão. Aqui geralmente esse pilão ele é vazio, esse aqui é um pilão único, vazio aqui no meio. Mas aqui a gente tem os nossos furos, né, de alívio. E aí a gente tem os destroços, né, os furos intermediários e os furos de teto e de piso. Tá bom? Então aqui é só pra gente rememorar. E aquele videozinho de novo lá do Paulo, onde a gente mostra a sequência do desmonte propriamente dito. Beleza? Então, quando a gente fala agora sobre os tipos de pilão, que são importantíssimos nos desmontes subterrâneos, tá? A gente tem os pilões de furos paralelos ou os pilões de furos desviados, que eles são mais restritos à sua aplicação. Os de furos paralelos são os mais utilizados no mundo hoje em dia, até pela simplicidade do que a gente tem na perfuração, na operação propriamente dita. Tá? Então,
os difuros desviados são muito menos utilizados. Tá? Então, como eu acabei de falar para vocês, os pilões de furos paralelos são os mais utilizados, principalmente com os furos alargados, são esses furos maiores, né? Você tem vários furos pequenos e um maiorzão, e esse furo alargado do pilão é o que vai gerar a face livre. Tá? Por quê, Gleico? Qual é a função da face livre? A função da face livre é justamente eu ter essa reflexão e refração da minha onda de choque. Lembrando, quando o explosivo detona, tá? Ele vai gerar, dependendo do tipo de explosivo, né? Um explosivo ele gera onda de choque e ele gera pressão de gás. A pressão de gás que ele gera é expansão gasosa, né? Por exemplo, o ânfora ele tem uma expansão gasosa muito alta. Ele, saindo da fase sólida para a fase gasosa, ele se expande na forma de gás, por isso que ele é um explosivo não tão forte, tá? Ele é um explosivo de baixa velocidade, a maior velocidade dele, né, a maior força dele está nessa expansão gasosa. Já, por exemplo, uma emulsão, ela tem uma alta velocidade de ondas de choque. Então, em vez de você ter expansão gasosa na emulsão, você tem muita geração de onda de choque. E a onda de choque, quando ela passa pela rocha, tá, ela vai perturbando a rocha, mas o que vai gerar fragmentação é quando ela encontra a face livre, parte dela reflete, ou seja, volta para dentro da rocha, e parte dela refrata. E é aí que a gente tem as pressões acústicas. Vamos falar sobre isso também. Tá? Pressões acústicas, os controles. É o quarto assunto que eu tinha esquecido. Eu falei 3 antes, são 4. A gente vai ver estou tentando lembrar o nome, mas a gente vai falar sobre vibração, controle de vibração, pressão acústica e essas coisas adiante. Tá? Que é o controle do desmonte, né? Então, quando a gente tem essa refração, que é o que vai mudar a inclinação, né? Vocês já viram isso em física. E quando eu tenho a reflexão, que é o que volta, esse movimento da rocha, quando ela vai para frente e volta, é o que gera a fragmentação. Tá? O que gera a maior parte da fragmentação, né? Porque a fragmentação nada mais é do que quando as minhas microtrincas elas se tornam grandes o suficiente para que gere a expulsão da minha rocha, quando elas não já estejam mais tão presas. Mas, por exemplo, próximo do furo, eu tenho a zona de trituração, né, que é de pulverização, que o explosivo ele pulveriza a rocha, mas é bem próximozinho do furo propriamente dito. Então esse pilão, como eu estou dentro de uma seção bem presa, as ondas de choque elas vão se concentrar, elas são radiais, elas vão se concentrar no pilão. Quando chega no pilão ela consegue refletir, porque senão ela não teria onde refletir. Tá? Então ela ficaria presa. Então o uso do pilão é justamente para encontrar a face livre e a onda de choque voltar, gerando a movimentação da rocha, né? Gerando esse movimento aqui. Sempre que você quiser lembrar de desmonte de rochas, vou até mostrar a foto do livro propriamente dito, né? Que tem a foto aqui na capa. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Cadê a foto que eu quero? Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é uma foto clássica, né? Porque ela mostra justamente esse movimento, né? Na hora que a rocha ela vai e ela está voltando, quando ela vai e começa a receber outra pressão, ela não consegue, ela expulsa, tá? Pelas ondas de choque. A velocidade é muito rápida. Mas, Gleico, calma aí. Você está me dizendo que a rocha vai e volta e ela quebra sendo expulsa, né? Porque dentro do desmonte a gente tem o chamado dos hotspots, tá? O que é hotspot? Se o Eliseu não falou para vocês, eu falo agora. O hotspot é porque o explosivo ele só detona com grandes energias, tá? Então, quando acontece a iniciação, eu tenho muita energia dentro do meu explosivo. As primeiras moléculas elas saem da função do estado sólido para o estado gasoso, no estado de onda de choque, energia, tá? Só que começa uma, outra partícula, e começa a gerar muitas ondas de choque. É assim que gera o desmonte, tá? Então, todo mundo não detona ao mesmo tempo. São alguns para menos segundos, tá?
Então você tem muitos desmontes acontecendo. Então a rocha, a tendência dela é ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro. Só que como é muito rápido, a gente não percebe. Então quando ela vai, ela não consegue mais fragmentar, ela quebra. Tá? Por isso que ela vai lá e cai. Porque ela já sofreu essa pressão das ondas de choque geradas pelo hotspot que vão gerar o desmonte. Então o pilão ele serve justamente para gerar essa força contrária às ondas de choque que faz com que haja fragmentação. Beleza? Então quando a gente trata dos furos paralelos, todos os furos são paralelos uns aos outros, o que facilita a operação. Tá? E o pilão pode ser situado em qualquer região da face do túnel, mas influencia no lançamento, razão de carga e números de furos na malha. A gente vai ver isso agora, por exemplo. O pilão ele pode estar mais embaixo, mais ao canto e mais em cima. Tá? Olha aqui, ó, esse esquema, os furos pretos são os carregados e em branco são os pilões não carregados, todos eles paralelos. O que acontece é que se o pilão está mais em cima, como está aqui, ele gera mais fino, tá? Só que ele usa mais explosivo. Quando o pilão está embaixo, ele gera mais grossos e usa menos explosivo. Tá? Então a gente tem que fazer esse controle de como que minha rocha está. Por isso que geralmente o pilão está concentrado no meio, porque ele fica no meio termo da brincadeira ali. Ele não vai gerar nem tantos grossos, nem tantos finos. Uma das coisas que a gente vai falar quando eu estiver em mais de 1000 é sobre as leis de fragmentação, principalmente, né, a gente vai falar sobre a lei de Kurzhahn, a lei de Kuznetsov e o Hahn de Hensler. Tá? E ele fala sobre a previsão de fragmentação da rocha. Ou seja, eu preciso prever como ou qual o tamanho que a minha rocha vai sair após o desmonte. Hoje em dia, depois de tanta tecnologia, eu não posso fazer um desmonte e achar que vai sair de qualquer tamanho sem estudo nenhum. Tá? Mas, Gleico, quando a gente viu o plano de fogo, a gente viu o afastamento, espaçamento, subfuração, é porque eu estou com o nome em inglês na cabeça, o tampão, né? Todas essas questões. Mas a gente já tinha visto isso tudo bem conceituado. E não estão errados. Né? O Eliseu não ensinou nada de errado para vocês. A questão é que a gente agora precisa, depois de saber dos parâmetros básicos, tá? Que esses parâmetros básicos eles são ok, mas eles não garantem a fragmentação que você precisa. Então, quando a gente fala de lei de fragmentação, né, da utilização das leis de Kuznetsov, né, de Kurzhahn, ele já mostra para a gente como que a fragmentação vai acontecer. Ou seja, se aqui em cima eu tenho a fragmentação mais fina, ou seja, eu tenho mais uso de explosivo, e eu preciso de uma fragmentação não tão fina, eu posso mudar o meu pilão um pouquinho mais para baixo. Tá? Então aí eu consigo prever como que vem minha fragmentação. Tá? Isso tudo é muito importante. Só soltando um spoiler do que vem pela frente aí, que a gente vai ver 3 aulas para frente. O desmonte propriamente dito, a lavra propriamente dito, da energia utilizada são 5 a 10% da energia de uma mineração. O beneficiamento é de 60 a 70%. Tá? Então, se eu gasto mais energia, por exemplo, para beneficiar, isso quer dizer que eu estou gastando muito mais energia na minha mina. Se eu gasto mais energia no meu desmonte, como a variação é muito pequena, eu estou reduzindo o custo do beneficiamento, por exemplo. Tá? Então, esse conceito é muito importante para a gente. Aonde vai estar o meu pilão aqui, por exemplo, é extremamente importante. Beleza? Então, além disso, a gente tem os pilões de furos desviados. Esse aqui, por exemplo, fazendo um prisma, tá? Triangular de base quadrada, tá? Onde vocês veem que as arestas elas se encontram num ponto de convergência aqui embaixo. Tá? É o pilão em pirâmide, também conhecido como pilão alemão. Ele tem 3 ou 4 furos centrais convergentes a um ponto, e ele é principalmente utilizado quando a gente tem shafts ou poços ou chaminés, pois a sua dupla simetria nesse caso ela vai ser amplamente aproveitada para você fazer a expulsão melhor do seu desmonte. Isso aqui
Eu vou colocar até um vídeo para vocês no Moodle complementar a aula, mostrando esse desmonte de chaminés. É bem interessante, no caso do desmonte de shafts. Tá? Shaft poço é a mesma coisa, chaminés e rises são shafts ou poços menores. Tá? Até no final da aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre, vou citar de novo essas chaminés ou shafts. Tá? O pilão em V, que ele já não ele é bem parecido com o pilão alemão, tá? Mas não mais do que são necessários os furos descarregados de grande diâmetro, pois o alívio da rocha, dado um ângulo do furo em relação à passe livre, faz em direção a um furo descarregado, mas em direção à própria passe livre. Então aqui você já não precisa mais daqueles furos em grandes dimensões. Então esse pilão em V, ou no formato de uma cunha, eles já não são mais convergentes a um único ponto, tá? Então eles apresentam resultados muito bons em rochas duras e uniformes, por mais que, como eu já tinha falado para vocês antes, o pilão paralelo de furos paralelos ainda seja mais utilizado. Já o pilão norueguês, ele é uma combinação do pilão em V com o pilão em leque, tá? Que você vê que ele já não é nem regular, já você não tem furos convergentes, eles são bem diferentes. Tá? Ele apresenta simétrico em relação ao eixo vertical do túnel e tem sido utilizado em rochas com fissuramento horizontal. Então aqui é para um uso muito específico, tá, da sua lavra, que aí você precisa ter todo esse fissuramento em forma de camadas e aí você precisa garantir que esses pilões eles garantam que a distribuição da carga depois que essa flexão, né, da rocha ela seja garantida. Então, por isso que existe esse pilão norueguês. Tá? Então, os mais utilizados, o furo paralelo, ele consiste em um ou mais furos de expansão, vazios de expansão, para quais se rompem escalonadamente os furos descarregados, sendo todos paralelos e, portanto, normais à face do túnel. Então, está todo mundo na mesma direção. Para o seu operador de perfuratriz, isso é um sonho, né? Se ele tiver que ficar mudando o ângulo, por exemplo, bem mais complexo, bem mais difícil. Mas se ele tiver que fazer todo mundo sempre na mesma direção, fica bem mais fácil, até de controlar e evitar os desvios de furo. Tá? O pilão queimado também é assim chamado, né? Quando você tem furos ou uma sequência de furos que não são carregados, tá? Sendo eles ainda paralelos. Todos os furos são perfurados paralelamente e com o mesmo diâmetro. A gente já falou dos furos alargados, agora eles são de mesmo diâmetro, que são até os mais comuns, tá? Eles são bem utilizados nesse sistema, porque você não tem que mudar, por exemplo, o tipo de broca da perfuratriz, né? Você não tem que fazer manobra. Então, operacionalmente ele é mais utilizado, mas em vez de você ter um furo, você tem 4 furos não preenchidos, e por isso eles se tornam mais fáceis. A detonação da carga se faz por fogos sucessivos, servindo os furos não carregados como pontos de concentração de tensão, e é ali que gera a reflexão das ondas de choque. Tá? Então aqui você vê os furinhos paralelos não preenchidos, ou os furos queimados. Aqui no meio você pode fazer, geralmente o pessoal faz na forma de losango, tá? Não preenche esses furos aqui, preenche todos os outros, ou então faz esses da ponta e o central não carregado. Tá? Aqui nessa imagem eles têm um furo de grande diâmetro, né? Onde todos os outros são carregados ao entorno. Aqui já é diferente do que eu escrevi para vocês aqui agora. Então, nesses furos paralelos, o que a gente precisa entender é o comprimento do furo, tá? O avanço previsto, o pilão e alívio ou o contrapilão, como que isso tudo vai estar representado e distribuído na geometria do nosso corte, a concentração linear de carga, ou seja, a quantidade de explosivo por metro de furo, tá? Como é que vão estar os nossos furos de destroços, os furos de contorno de piso e de canto, tá? Isso tudo eu já citei para vocês, já falei a importância, até porque esses de fora eles têm um caráter mais ornamental, não buscam a fragmentação da rocha propriamente dito, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aí o
o exemplo, né, dos tipos de estruturas que vão ser utilizados no nosso desmonte. Tá? Isso aqui a gente abriu. E agora a gente tem alguns outros tipos de pilão, né? O pilão cilíndrico modificado, que na metade da distância de dois furos carregados, dos dois primeiros furos carregados, vem um furo não carregado, tá? E aqui você tem essas faces livres. Ou então um pilão cilíndrico espiral, tá? Onde é um pilão centralizado. Em distâncias não uniformes, você tem os furos carregados, e aí esses casos são casos bem específicos, muito pouco utilizados nas operações convencionais, tá? Então, para a utilização deles, aí você requer estudos além, ou você precisa de condições da sua rocha bem diferenciadas. Então, você também tem o duplo espiral ou o Corman, que são outros tipos, né, de pilão, e aí vocês veem a complexidade de cada um deles, né? Por esse motivo que eles são cada vez menos utilizados, bem mais complexos, bem mais difícil de você fazer e de você controlar o seu desmonte com o uso deles. Bom, o mais comum que a gente tem, que são os furos não carregados, os furos paralelos queimados, o tamanho da minha perfuração ela vai levar em consideração diretamente o diâmetro do furo do furo vazio equivalente, que ele está relacionado ao diâmetro do furo vazio vezes o número de furos, raiz do número de furos vazios, tá? Então, a partir disso aqui, a gente consegue determinar o comprimento, a profundidade dos nossos furos, tá? Então, esse aqui vai dar para a gente o comprimento máximo do furo que a gente tem para chegar ao avanço por pega, ou seja, o avanço por cada desmonte. Como assim, Gleicon? Você está me falando que o avanço geralmente é 0,95 vezes o comprimento do furo? Tô. Por quê? Porque quando a gente está fazendo esse tipo de desmonte em rocha muito dura, a tendência é do meu explosivo ele não conseguir furar, avançar tudo, porque o furo não é completamente carregado. Assim como a gente tem na lavra-se aberta, não tem, por exemplo, a subfuração. Então sempre gera um pouquinho menos do que detonado, tá? Mas, Gleicon, eu já vi alguns estudos onde o desmonte avançou um pouco mais do que o comprimento do furo, a profundidade do furo. Sim, acontece principalmente quando a classificação geomecânica é ruim, porque a rocha já é mais fraca, então quando você exerce carga sobre ela, ela fragmenta mais, tá? Então isso aqui são valores estimados, tá? Mas esses números aqui eles podem ser até um pouquinho maiores do que os 95% perfurado, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Já o afastamento, aqui chamado de B1, né, porque o afastamento no caso em inglês é burden, B-U-R-D-E-N, tá? O afastamento nesse caso ele vai estar relacionado a esse diâmetro do furo equivalente, tá? Lembrando que é o diâmetro do furo raiz do número de furos, né? Então esse diâmetro, esse afastamento, ele está relacionado mais ou menos entre 1 e 1,7 vezes o diâmetro equivalente. Geralmente 1,5 vezes esse diâmetro equivalente para ter um bom avanço do nosso furo. Sempre lembrando, pessoal, essa relação afastamento e espaçamento eles são extremamente importantes, tá? Se essa sua relação de afastamento e espaçamento ela for ruim com relação ao diâmetro do furo, com o tipo de carga que você está utilizando e assim por diante, você pode ter acúmulo de carga ou você pode ter menos carga. Então você pode ter, por exemplo, uma rocha que ela quebra, mas ela não é expulsa, tá? Ou então, se você tem muita carga, ela pode ser ultralançada, né? Que aí é um problema seríssimo. Tá? Uma carga que ela gere ultralançamento, gera muito fino, por exemplo, é ruim. Deixa eu só fazer um exemplinho para vocês, porque agora a gente vai partir e eu vou dar um exemplo com relação ao carregamento, tá? Depois que há o desmonte, você precisa fazer o carregamento do material desmontado. E eu brincava até com as turmas anteriores que, por exemplo, se você já varreu casa, você está varrendo aquela poeirinha fininha, quando você coloca pá e você começa a varrer,
o material mais fino vai para baixo da pá. Tá? Agora pensa no seu desmonte. Você está lá desmontando seu material e ele começa a estar muito fino. Aquele sua pá carregadeira que vinha fazer o movimento para tirar o material desmontado, ele não consegue pegar. Porque o material está muito fino, ou então ele demora muito tempo para gerar um montinho e pegar o material. Quando a gente trata de mineração ou de qualquer empresa, né, o ditado popular diz que tempo é dinheiro. Se ele demora muito tempo para fazer esse tipo de operação, isso quer dizer que ele está demorando demais. O que significa que o tempo de ciclo do equipamento ele tende a crescer e ele pode não produzir tudo aquilo que ele foi projetado. Ou seja, ele pode não estar removendo essa quantidade toda de material e eu precisar comprar mais um equipamento de carregamento, porque o seu desmonte foi errado. Sacou a problemática? Então pode parecer besteira, Gleico, você está sendo conservador demais. Certamente estou. E eu tenho que ensinar vocês a serem conservadores. Tá? Mas esses cuidados eles são importantíssimos para que a gente tenha boas operações. Beleza? Então, sempre que a gente puder controlar afastamento e espaçamento, é a melhor coisa que a gente tem. Então aqui, pessoal, a gente tem onde fica o nosso afastamento, né? O afastamento, nesse caso aqui, a gente tem a distância da face livre até a nossa primeira linha, tá? E quem é a nossa primeira linha? A partir de agora, esses furos ao entorno do furo não carregados é o que gera o nosso afastamento. Se o afastamento é aqui, o que é o espaçamento? O espaçamento é a separação entre furos, né? Então, a gente teria, por exemplo, aqui o nosso espaçamento, tá? Que a gente vai ver agora na sequência. A gente tem o nosso espaçamento, que aí por uma relação simples, né? Aqui a gente tem um retângulo de 45 graus, tá? Então aqui B1 raiz de 2 e esse é o nosso espaçamento. Beleza? Então a gente sempre tem que levar em consideração essa relação. Lembra como que era feito o cálculo de afastamento e espaçamento numa lavra a céu aberto, que a gente levava em consideração o diâmetro do furo? Mesma coisa a gente tem agora, né? Então a gente pode fazer essas nossas relações de afastamento e espaçamento, tá? Já a concentração linear da carga, ou seja, quanto de carga tem por metro de furo, que isso é importantíssimo para a gente, até porque a gente vai ver daqui a pouco que alguns tipos de desmonte, alguns layouts de desmontes, eles não têm muita carga, mas eles precisam de explosivos extremamente fortes, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, que essa concentração linear de carga ela leva em consideração o diâmetro do furo carregado, tá? O nosso afastamento, o diâmetro do furo de expansão, ou seja, o diâmetro do nosso pilão, tá? Eu nem vou falar esses outros números aqui porque não precisa. Eu não quero que vocês decorem fórmula de jeito nenhum, até porque eu não decoro fórmula, então eu não vou cobrar isso de vocês. Eu quero que vocês entendam o conceito de por que a gente está fazendo isso, tá? Então, quando a gente trata aqui, eu vou ter o diâmetro do furo carregado, o diâmetro do furo não carregado, furo de expansão, o meu afastamento. Eu vou também, mais uma vez, levar em consideração duas vezes o meu afastamento, o diâmetro menos o diâmetro do furo não carregado, uma constante de rocha, que essa constante de rocha é bem importante para a gente, geralmente em torno de 4, mas cada rocha pode ter um constante diferente, mas para a questão de conta mesmo, para ser bem simples, né, de simplificação, a gente usa mais ou menos em torno de 0.4 e o RWS com relação ao ANFO. O que é o RWS? O RWS é a força do explosivo com relação ao explosivo padrão, que é o ANFO, tá? Então, eu estou tentando lembrar o que significa o RWS, a tradução dele, salvo engano, é rating, weighting, não vou lembrar agora. Eu sei que tem o RWS e o RBS, né, que uma é com relação à expansão de gases e outra é com força. Então, por exemplo, se eu estiver usando uma emulsão,
o fabricante ele dá um RWS do explosivo, tá? Ele dá essa relação da força do explosivo com relação ao ANFO, e aí você já coloca na fórmula aqui específica, tá? Geralmente o ANFO é o padrão, a emulsão encartuchada, um hidrogel, por exemplo, eles têm forças superiores, que não é nem um explosivo detonante, ele é um deflagrante. A pólvora tem menos do que o ANFO, então aqui a gente vai usar essa relação de força do nosso explosivo. Beleza? Então o afastamento, quando a gente trata, nesse caso aqui, dos pilões auxiliares, o afastamento é anormal da linha com relação aos furos anteriores, tá? Então aqui isso aqui a gente já visualizou, então fica bem mais simples para que a gente possa fazer também as relações gerais, tá? O espaçamento W2, a distância entre os furos da mesma linha, também já está relacionado, então a gente também já consegue analisar e utilizar essa fórmula para encontrar a distância entre os furos da mesma linha, e aqui a gente tem essa relação toda, tá? Então aqui, essa aqui já é uma próxima linha de perfuração, então aqui eu tenho esse afastamento, e aqui eu tenho o espaçamento entre eles, e assim eu consigo fazer para todo o meu furo, todo o meu layout, tá, de detonação. Se for simples dessa forma, a gente consegue relacionar sempre com triângulos retângulos, então fica bem mais fácil de calcular, tá? Então a gente consegue ter essa noção por completo. Beleza? Então aqui a gente já facilita a nossa vida se for sempre simples. Coisa que não vou negar para vocês, não será simples dessa forma, mas já existem diversos simuladores de desmonte que você já consegue colocar o que você pretende, a seção, e ele meio que desenha para você, ou pelo menos ele te ajuda no desenho desses furos, né? Tá? Logicamente que você precisa entender o conceito para que o software te ajude. Se você não souber o conceito, você pode estar fazendo besteira, tá? Então é bem importante a gente ter essa noção. Tá? Então, quando a gente tem nos furos auxiliares, a concentração de carga é diferenciada, tá? Então a gente vai ter essa relação também com a força do explosivo utilizado. Tá? Então a gente vai ter o diâmetro do furo carregado, o fator de rocha, a área com que a gente está trabalhando, né? E essa seção toda que a gente está sendo trabalhada, aonde essa relação que a gente tem também está relacionado a esse afastamento, né? O afastamento inicial que a gente tem com relação ao furo não carregado do nosso pilão. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa entender é o nosso tampão, tá? Que ele é sempre importante para confinamento dos explosivos dentro do furo. Por isso que se o tampão ele não for efetivo, eu tenho a ejeção de tampão, então meu explosivo ele não detona por completo, parte dele queima, porque eu não tenho esse confinamento, então eu não tenho aquele hotspot que eu falei para vocês lá atrás, tá? Então você não tem energia o suficiente para detonar o seu explosivo, então você não tem eficiência energética do que você esperava, tá? Mas o tampão ele é 10 vezes o diâmetro do furo carregado, geralmente. Tá? Com relação ao nosso piso, a gente tem uma fórmula que ela é um pouquinho mais elaborada, um pouquinho maior, né? A gente tem que ela é 0,9 vezes a quantidade de carga que a gente vai ter vezes a força do explosivo sobre esse fator de rocha, né? Que ela geralmente o fator de rocha corrigido, mas 0,5 sobre o afastamento, ou 0,07 vezes o afastamento, vezes o fator de fixação, né? Por conta da rocha ser mais presa no piso, vezes o espaçamento sobre afastamento, tá? Que se a gente deixá-lo como 1, a gente pode ter algum tipo de probleminha aqui. O ideal é que nem seja sempre com a relação em 1, mas se for, a gente pode considerar, tá? E o número de furos no piso está relacionado à largura do túnel que a gente vai estar trabalhando, vezes a inclinação sobre o afastamento mais 2. Sempre lembrando
que se, por exemplo, eu estou trabalhando numa reta ou numa rampa, né? Eu estou querendo entrar numa rampa inclinada, eu tenho que levar em consideração a inclinação do meu túnel já na minha perfuração, para garantir que o meu furo ele vai acompanhar a inclinação do que eu estou querendo. Por isso que esses equipamentos de perfuração hoje eles são completamente essenciais, porque ele já desenha, já controla a inclinação, o ângulo que você quer perfurar e assim por diante. Então, bem interessante a utilização deles. Com relação aos pisos e cantos, a gente tem que o comprimento da carga de fundo, tá? Ela é 1,25 vezes o afastamento, e a carga de coluna ela é a largura do furo menos 10 vezes a carga de fundo. É a profundidade do furo menos o comprimento da carga de fundo, aqui é furo e aqui é fundo, menos 10 vezes o diâmetro, tá? Para que a gente consiga garantir com que essa carga de coluna ela vai estar onde ela precisa e também ter o tampão, tá? Onde a carga de fundo, aqui a gente tem a carga de fundo, e a concentração da carga de coluna será geralmente 0,7 vezes a carga de fundo, tá? E assim a gente tem, para o restante, a gente tem a concentração de carga relacionada ao diâmetro do furo e à densidade do nosso explosivo, tá? Sempre lembrando que quanto mais denso o explosivo, mais forte ele é. Quanto mais denso e quanto maior for a velocidade da partícula que ele gera, mais forte, mais potente é o nosso explosivo. Então isso tudo é interessante que a gente leve em consideração, tá? E a gente sabe, né, que quando o nosso afastamento a gente pode considerar como 0,88 vezes a quantidade de explosivos de fundo elevado a 0,35 para os demais furos do desmonte, do layout do plano de fogo determinado, tá? E aqui só uma noção básica ou clássica de como a gente pode fazer essas relações todas, tá? Não quer dizer que a gente tenha obrigatoriamente que fazer essas relações, mas só para a gente ter uma ideia de como isso funciona. A gente tem um afastamento no piso, nas paredes ele tende a ser um pouco menor, assim como no teto, tá? O afastamento ele tende a ser praticamente igual para todo mundo, tá? A carga de fundo, geralmente, ele é 1/3 no piso, preciso de mais energia para soltar, e ele é um pouco maior quando se trata dos demais, né, das paredes do teto. Essa minha relação de carga ela vai ser igual para todo mundo, tá? De fundo para coluna, e de fundo, quando eu trato aqui para coluna, ele tende a ser um pouco menor quando se trata aqui de carga de coluna para os demais furos, até porque eu não preciso de tanta energia assim, e quando se trata de teto eu preciso de menos energia ainda, principalmente nesses dois, para não gerar quebra extra, né? Então eles são só um contorno da minha obra, tá? Assim como o tampão, geralmente aqui eles são um pouco maiores do que no geral, tá bom? Assim a gente pode levar as considerações até para os outros tipos de operação também. Tá? E quando a seção do túnel, eu tenho um número de furos geralmente relacionados com a seção do túnel, onde o número de furos geralmente é 13 vezes a área da seção elevada a meio, para quando eu tenho um tipo de furo com diâmetro pequeno, tá? E quando eu tenho diâmetro grande, geralmente o número de furos ele é 10 vezes essa seção do túnel elevado a 0,47, e a razão de carga também está relacionado a essa seção do túnel. Isso aqui é 0,5, tá, pessoal? Não é 0,5 não. 0,5. Tá? Então essas são as nossas avaliações para a gente já poder saber qual é o número de furos e a razão de carga que vai ser utilizado para cada um deles. Beleza? Quando a gente muda as operações, que agora é importante vocês relembrarem o que eu falei para vocês de lavra em avanço, lavra em retirada ou lavra em recuo, tá? A gente já está em 1h09 de aula, então essa parte agora ela é bem o fechamento do que a gente precisa entender. É um mundo diferente, tá? Eu acredito que vocês até hoje tenham pensado que um desmonte subterrâneo ele é sempre na horizontal.
E nem sempre isso acontece. Como eu falei para vocês, né, eu acabei de citar de novo, existe a lavra em avanço, que ela é na horizontal, e existe a lavra em retirada ou em recuo, que a lavra ela é na vertical, seja para cima ou seja para baixo. Tá? Então, nesses casos, a gente tem furos em leque ou furo em anéis. Tá? Então, a gente tem essa necessidade de fazer perfurações diferentes. E agora diferencia de tudo que vocês já viram. Tá? Por quê? Porque quando eu estou fazendo furos em leque, furos em anéis, eu tenho as perfurações, elas saem de um único ponto e elas vão gerando um arco. Então, quando eu começo a perfuração, está bem próximo do outro. Lá em cima está bem distante onde você está fazendo isso aqui. Tá? Então, eu tenho um espaçamento aqui e eu tenho um espaçamento aqui em cima. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Principalmente quando eu começo a ter os chamados furos longos. Aí alguém vai falar, Gleicon, que viagem é essa que você está falando? Então, a partir de agora a gente precisa entender que métodos de lavra subterrâneo geram desmontes diferentes. Eu vou mostrar para vocês, ao final da nossa aula, 3 vídeos, eu acho que são 3, pelo menos eu lembro que eu coloquei 3, de métodos de lavra. E aí vocês vão entender como que essas perfurações elas funcionam, essas perfurações em leque, perfurações, por exemplo, como eu estou falando aqui, de furos longos, tá? É diferente, então a gente precisa estar com a cabeça abertinha aí para receber um mundo novo, tá? Então esses furos longos eles são utilizados principalmente porque antigamente esses leques eles eram pequenos. Com o advento das tecnologias ou com as evoluções tecnológicas, os furos que eles eram pequenos, agora esses furos estão muito grandes, podendo chegar a 30, 40, 60 metros. Tá? Então a gente começa a ter furos em leque de tamanho gigantesco. Tá? Então muda completamente a forma de trabalhar. Olha isso aqui, pessoal. Esse aqui é o sublevel stoping. Eu sempre tento lembrar o nome do método em português, porque cada um traduz do jeito que quer esse troço. Tá? Então, o sublevel stoping, ou os alargamentos abertos, ou os alargamentos em subníveis, tá? Você tem um corpo mineralizado, que ele tá, esse azulzinho aqui, ele é de formato tabular e ele está mais ou menos inclinado, aonde para você acessar o corpo mineralizado, você faz subníveis e você vai fazendo desmontes, onde esses desmontes eles caem sobre uma cratera, tá? Dessa cratera os minérios eles são removidos, tá? Aqui, por exemplo, ele está falando de um túnel de transporte. Aqui a gente tem o loading crosscut, que é o local onde você está fazendo o carregamento. Aqui vocês têm os subníveis, então ele tem aqui o drill access, as perfurações de acesso. Então aqui foi feito aquele que eu falei para vocês, do avanço, você foi desmontando e avançando, mas para você lavrar todo o corpo mineralizado, você precisa lavrar em retirada, você precisa lavrar em recuo. Então você avançou até o final do corpo mineralizado, até aqui, foi fazendo essas perfurações em anéis ou perfurações em leque, desmontou essa primeira fatia, o minério caiu aqui embaixo. Tá? Você começa outra perfuração para que aqui em cima possa também realizar a perfuração. Então esse minério que for desmontado aqui também vai cair aqui embaixo. Entenderam um pouquinho essa diferenciação da abertura de um túnel para uma lavra propriamente dito? Por mais que alguns métodos de lavra é igual a um túnel. Esse aqui, como o corpo ele é vertical, a lavra ela é diferente. Esse método de lavra se chama sublevel stoping. Tá? Então, olha até ele falando aqui, stope, realce, abertura, grande abertura. Aqui eu tenho subníveis, tá? Isso aqui no final, ou fica vazio, ou a gente vai fazer um reenchimento com estéreo ou com algum tipo de outro material, tá? Então aqui ele está falando de blasted ore, ou seja, minério desmontado. Tá? Então aqui você vai fazendo pequenas aberturas, galerias,
para você fazer as perfurações em leque, colocar o explosivo e fazer o desmonte. Tá vendo como é complexo e é diferente do que a gente vê no Lavra a céu aberto? No Lavra a céu aberto você pega aquela formulinha de bolo, tá? E você vai lá, faz aquelas fórmulas, vê o tamanho, o volume que você precisa, você vê o quanto você precisa produzir, a densidade do explosivo, tem o plano de fogo. Aqui não, aqui a gente começa a precisar desenhar, a gente precisa ter muito cuidado, porque olha, se esse espaçamento aqui ele for diferente do espaçamento aqui, que for diferente do espaçamento aqui, que for diferente daqui, uma hora você vai ter concentração de carga, uma hora você pode ter problemas operacionais propriamente ditos. Como as profundidades dos furos também pode ser diferente, a razão de carga aqui, a concentração de carga, ela pode ser diferenciada. O tampão ele pode ter tamanhos diferentes. Então, tudo mais difícil de estar trabalhando. Beleza? Então, quando a gente tem esses furos em leque, os furos em anéis, esses furos de grande dimensão, eles são utilizados para produzir uma alta produtividade, mas sem custo de desenvolvimento associados, é basicamente uma forma de desmonte de bancada subterrânea, logicamente, com todas as variações, dificuldades e assim por diante. Então, ele conta com a face livre para detonar, que é geralmente fornecido por um rise, aquela chaminé que eu citei para vocês lá no início da aula, que foi perfurado anteriormente entre os níveis. Esses rises, vocês vão ver isso comigo de novo, né, em Lavra subterrânea, em desenvolvimento de Lavra subterrânea, e se eu continuar com desenvolvimento mineiro, eu também cito essa questão. Os rises, eles são poços ou shafts de pequeno diâmetro, que eles são perfurados, é feita uma perfuração para baixo, depois eles são alargados ascendentemente. É a tecnologia que foi bem utilizada no resgate dos mineiros na mina de San José, que tem até um filme, Os 33. Tá? Por sinal, para mim, todo engenheiro de Minas tem que assistir esse vídeo. Muito importante, muito interessante. Tá? Então esse rise ele é feito um furo, e ele fica com a grande dimensão, que aí serve como uma grande face livre. Tá? Então ele ajuda na hora de você detonar com o uso desses furos de grande dimensão, os blast holes. Tá? Então aqui, por exemplo, era para um vídeo estar passando aqui, que não passou, agora ele vem. A gente tem aqui o sublevel stoping. Sublevel stoping is a commonly used method in large-scale mining. Porque eu preciso It is a versatile and productive method that is primarily used for large ore bodies with a steep dip, regular shape, and defined ore boundaries. There are different variations. These stopes have been, when secondary, are required to accommodate the initial blast and startup of the stoping process. If rock conditions allow, it is common to drill the entire stope before charging and blasting. Once ore from the first section has been blasted and mucked out, enough room is made to blast larger sections of the stope. Fileira por fileira aqui, tá? E aí eu vou produzindo todo esse meu minério. Beleza? Isso aqui é uma lava One of the advantages with backfilling is the possibility to reuse waste for backfill material, such as... Nesse momento. Eu só queria que vocês tivessem visto o pilão sendo feito, que nesse caso o pilão é o rise, e aí você faz os leques de detonação gerando essas faces livres. Ok? As detonações de grande volume são explosões grandes que podem levar meses para perfurar e semanas para carregar e que fornecem produção por muito tempo. E aqui o livro texto fala para a gente em até um ano. Eu falei para vocês desse livro aqui, mas também e principalmente eu usei o SME Handbook de mineração, tá? Handbook of Mining Engineering. Como eu não tenho ele aqui, eu não tenho a foto, agora eu falei para vocês que tem coisas que eu vou fazer durante a aula que eu não vou editar o vídeo, então estou procurando o livro no telefone aqui para achar a capinha dele e mostrar para vocês que quando eu montei a aula eu utilizei esse livro, que eu não tenho ele na mão aqui agora,
Eu usei esse livro aqui também, tá? Então, entre outras coisas, né? Mas esses dois aqui são os principais que eu utilizei. Aqui, deixa eu botar o autor. Tá mostrando o autor, será? Nem consigo ler o que está na tela. Mas é esse livrinho aqui, terceira edição. Peter Darling foi quem juntou os capítulos, né? O editor do livro. Tá, então, esse livro ele fala que pode durar até 1 ano, mas aí vai depender de cada operação propriamente dita. Tá? Daquele método do vídeo que eu mostrei para vocês agora há pouco, tem esse aqui que é o chamado de VCR, Vertical Crater Retreat, que a tradução dele são crateras verticais que retroagem. Tá? Então, em vez de eu ter aqueles subníveis de detonação, agora, agora a gente vai ter um único desmonte, mas agora não mais na forma de leque. Agora se assemelha até a um desmonte de céu aberto, né? A gente tem os furos paralelos entre si, tá? Só que agora são furos muito longos, bem longos, onde só aqui embaixo eu tenho a carga explosiva. A carga explosiva ela não vai no corpo todo do explosivo, tá? Então essas aqui são operações diferenciadas, onde eu faço grandes desmontes de uma única vez. Tá? Então ele está até falando aqui, drill over cut, as perfurações são feitas de cima, as crateras são detonadas, né, que são as cargas de detonação para a criação das crateras, e ele está falando que esse aqui é o realce número 1 em produção, e esse aqui é o realce número 2, onde a parte inferior para fazer a retirada do material já está pronta e a perfuração e carregamento também estão prontas. Então aqui você faz um grande realce e depois você vai para os níveis seguintes. Tá? Então aqui a gente tem que também estar ciente de que são operações completamente diferentes. Tá? O desmonte geralmente é realizado através de subníveis de produção, onde esses locais são específicos para atividades de perfuração e carregamento. Aqui a gente tem, por exemplo, um fandril ou um jumbo de perfuração em leque, tá? Então aqui ele vai fazer essa perfuração. Estou mostrando para cima, mas ele pode perfurar para baixo, principalmente por conta desses métodos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aqui a gente tem, né, no caso, essas grandes detonações acontecendo e você precisa desse tipo de perfuração, né? Então ele está falando aqui de 70 milímetros no ângulo dos furos que a gente tem aqui, e a gente vai fazendo esses leques de detonação. Tá? Então um fator importante nesse projeto, nesse layout, é a distribuição adequada da carga explosiva, justamente para eu não ter acúmulo de carga, ou seja, eu não ter essa razão de carga muito alta naquele ponto específico, né? E principalmente se os furos estiverem saindo ao mesmo tempo, eu não tenho uma carga máxima por espera muito alta. Carga máxima por espera é a quantidade de explosivo que detonar ao mesmo tempo. Quanto maior for a carga máxima por espera, mais vibração, mais ruído, mais poeira, mais fragmentos finos eu vou ter. Tá? Então isso tudo é ruim. Então eu tenho que controlar minha carga máxima por espera, isso é importantíssimo. Tá? Em um leque típico, os furos são projetados para estar no espaçamento apropriado na sua extensão mais distante, então a gente precisa garantir essa distância entre os furos do leque. E quando a gente está no turno de desenvolvimento, os furos estão bastante próximos, tá? E consequentemente muitos furos não são carregados em seu total comprimento, justamente para não ter essa carga máxima por espera muito alta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. E aqui a gente tem essas relações, né, nos furos em leque. Tá? Se vocês olharem aqui, esse furo aqui está carregado, esse aqui não está completamente, e assim por diante. Tá? Porque se eu tiver todo mundo totalmente carregado, se torna uma detonação muito, muito, muito grande, com potencial de risco muito maior. Tá? Aqui a gente tem o sublevel caving, que eu pedi para vocês pesquisarem lá no início da aula. Tá? E o sublevel caving ele é considerado como um método de desabamento de teto, né? Porque a mecânica de rochas dele não é muito boa, onde a gente também vai estar trabalhando em subníveis. Então estamos chegando a uma rampa
helicoidal nesse ponto específico, tá? E a gente vai fazer perfurações também, perfurações em leque, tá? O primeiro é feito o avanço, mais uma vez eu faço aquela lavra estilo túnel, tá? Que são chamados de galerias, e depois eu vou fazendo os leques horizontais, tá? Opa, os leques verticais, eu falei besteira. Então aqui eu já fiz, estou fazendo o meu avanço, cheguei ao final do meu avanço, olha lá o meu rise para garantir o meu pilão, tá? E aí eu vou fazendo os meus leques, nesse caso agora os leques são para cima, e aí eu faço as minhas detonações de fatia por fatia, tá? E aí a gente vai controlando as nossas operações. Lavra mais uma vez, lavra em retirada, tá? E aí cada operação é subsequente ao que você está trabalhando. Nesse caso específico, vocês vão ver isso de novo lá em lavra de minas subterrâneas. Quanto mais esses cinzinhas se misturam, o minério está em azul, em cinza é o estéreo, quanto mais cinza se mistura a operação aqui, maior é a diluição. E quanto maior a diluição, mais o pessoal do beneficiamento gasta dinheiro. Então a gente precisa evitar com que isso aconteça. Então quando começa a diluição ficar muito alta, você detona a próxima faixa, né? A próxima seção. Aqui ele está falando sobre um ORPES, que é a passagem de minério, onde você vai controlando isso tudo para um nível de transporte, você pode levar para um britador e aí ele ser içado para a superfície com o uso de shafts. Tá bom? Não vou mostrar o vídeo todo, que não é o interesse da gente aqui. E esse aqui é um block caving, is a large-scale mining method that allows for huge volumes of rock to be extracted efficiently. Tá? Que é um método However, the development time before production starts is longer compared to other mining methods. By drawing rock from the extraction level in the lower part of the mine, a gap is created. Absence of support for the overlying rock mass, together with rock stress and gravity, will cause the rock mass to cave. This minimizes drilling and blasting of ore, but require the ore body to be large enough and the rock conditions to be favorable for natural breakage. To draw the first pieces of rock, to create this gap, the rock mass in the lower part of the ore body needs to be broken down into smaller pieces. To achieve this, an undercut level is developed and blasted. Below, an extraction level is developed, where ore will be extracted throughout the life of that production area. Drawbells are created between undercut and extraction levels and become passages for caved rock. To avoid misfires, accurate drilling is crucial. Substantial rock reinforcement, such as steel arches, sprayed concrete, cable bolts, rock bolts. Conoceremos qué es el block caving o hundimiento de bloque, que permite la explotación mediante la fracturación controlada de la roca utilizando la fuerza de gravedad para extraer el material. ¿Y cómo se hace esto en el PMCHS? A través de unidades de explotación de 2 macrobloques, con un área aproximada de 35.000 metros cuadrados por macrobloque, y una altura en el primer nivel de explotación de la mina que varía entre los 200 y 400 metros, dependiendo de la profundidad del rajo. Ya estamos en la mina. Primero se realizaron las obras permanentes, el túnel de acceso bidireccional, el túnel de transporte principal, el túnel de inyección de aire y el pique de extracción de aire. Y luego se construyó el BIS, o barrio industrial subterráneo, junto al primer nivel de explotación de la mina. Ahora nos acercaremos a una unidad de explotación, cada una formada por distintos subniveles, como producción, chancado, hundimiento y preacondicionamiento.
Revisaremos cómo se preacondicionan las unidades de explotación. 150 metros más arriba, se realizan 3 perforaciones descendientes verticales que llegan hasta el nivel de hundimiento de cada macrobloque. Luego, mediante bombas de alta presión, se inyecta agua y se hacen fracturas controladas para debilitar el macizo rocoso. Esta técnica se denomina hidrofracturamiento. Luego, para terminar esta etapa, se realiza un preacondicionamiento con explosivos denominado tronadura confinada o debilitamiento dinámico. A continuación, viene la preparación del nivel de producción, desde donde se va a extraer el mineral. Pasamos luego al hundimiento del macizo rocoso, que comienza con la tronadura de la base del bloque y a medida que se extrae el mineral tronado por el nivel de producción, ir generando el quiebre y el flujo gravitacional. Así, el mineral extraído es vaciado al chancador para reducirlo de tamaño. Los macrobloques se explotan simétrica e intercaladamente desde el centro hacia los... Então, nos últimos anos, a gente teve detonações em massa de tamanho recorde, possibilitada principalmente pelo uso dos detonadores eletrônicos, tá? Que são os acessórios extremamente importantes, e eles superam muitas desvantagens do que a gente viu anteriormente, né, dessas dificuldades de você fazer essas operações, dos tempos de detonação e assim por diante. Tá? Os iniciadores eletrônicos hoje em dia estão crescendo cada vez mais, muito mais caros do que os não eletrônicos, mas eles garantem uma operacionalidade muito melhor. Então aí que a gente ganha com esse tipo de situação, tá? E aqui a gente tem um videozinho da Vetronic, tá? da ENAX, onde ele fala sobre esse uso dos iniciadores eletrônicos com o Wi-Fi. Esse aqui ele está mostrando o exemplo do que é o convencional. Você faz toda a conexão, depois da conexão, né? Você vai lá, conecta todos os furos, faz toda a amarração, faz tudo direitinho. Depois o equipamento sobe, desce alguém para carregar os furos. Tá? Desceu, carregou os furos, tá? Agora ele inicia, e aí você tem aquele tempo do sistema espoletinho, né, que é o control pin. E aí você chega lá em cima já suando em bicas, com medo de acontecer algum acidente. Tá? Com o sistema de iniciação remota, ou wireless, da Vetronic, você já consegue colocar dispositivos, né, mais tecnológicos, com Wi-Fi, que você já consegue fazer essa detonação à distância, né? Então fica muito mais seguro e muito mais controlado. Quando a gente estiver falando lá no Minute Mill sobre lei de fragmentação, por exemplo, essa dispersão do tempo dos explosivos, ela é um fator a ser considerado, né? Ele faz parte da fórmula de Poisson. O que é a dispersão do tempo? O meu iniciador ele tem a dispersão, por exemplo, de 10%. Isso quer dizer que ele pode detonar 10% antes ou 10% depois do tempo desejado do meu explosivo. Se eu usei um detonador, um retardo, por exemplo, de 30 segundos, isso quer dizer 30 milissegundos, isso quer dizer que ele pode começar a iniciação com 27 milissegundos ou em 33. Só que o furo do lado era mais 30. Então ele pode começar com 27, 30 ou 33. Nesse intervalo. Se o meu primeiro começa em 33 e o meu segundo em 27, eu tenho um acúmulo de tensão ali, eu tenho um acúmulo de carga, né, que vai acontecer bem próximo um do outro. Então isso não é o ideal, porque eu preciso ter todo aquele processo da onda de choque ir, da onda de choque voltar e assim por diante. Tá? Então esse uso dos iniciadores eletrônicos, eles são importantes também por isso, porque eu garanto que minha dispersão ela vai ser mínima. E quando a dispersão é mínima, minha detonação tende a ser ótima. Tende a ser, nunca é, porque se eu falar que é, você vai colocar isso na cabeça para sempre, e aí se der errado você vai botar a culpa em mim. A culpa não é minha, ela tende a ser ótima. Tá? Esse aqui já é o Icon 3 da Orica, tá? Que nesse caso aqui eu vou precisar adiantar o vídeo, porque esse vídeo é bem longo.
E aqui eu quero mostrar para vocês só o que realmente nos importa, né? Deixa eu... Eles vão mostrar todas as características, então vocês vão me perdoar. Eu não cortei o vídeo, mas eu vou mostrando para vocês. Esse aqui é um setor eletrônico, tá? Ele pode ser com cabos ou sem cabos, geralmente muito mais tecnológico, não sem cabos, onde todo mundo é controlado, né? Pode ser controlado à distância. Nesse caso aqui o software é o Shot Plus da Oracle. E aqui é o couro carregado, isso numa lavra a céu aberto. Aqui eu já vou mostrando, vou pulando e falando para vocês, já foi feito o tamponamento, tá? E aí você consegue usar esses logs, né? Você consegue colocar o sistema, já testar, já fazer um pré-condicionamento dele, garantir que está tudo certo, você já vai colocando as conexões, tá? Então você reduz essa dispersão do tempo aí, já manda o sinal para dentro do furo, o furo já está ok, tá? Então você já analisa se ele recebeu o tempo de retardo, tá? E aí você pode já fazer os seus pontos, já está todo mundo pré-adicionado, pré-condicionado. O seu logger, o seu receptor já recebeu a informação, então você pode utilizar o seu receptor aqui, tá? Então você manda a informação para todo mundo. Aqui a gente está tratando não dá para só aberto, o vídeo continua falando isso, mas só para vocês verem como esse sistema ele tende a ser muito mais seguro. O operador ele vai lá, aciona um explosivo através dessa central única, né? Então ele vai lá e manda detonar, e todo mundo vai detonar de acordo com o tempo que foi pré-determinado, tá? Então ele manda lá as informações e começa a fazer detonações do tempo que ele quer, tá? Então mandou a informação, todo mundo recebeu, tudo ok, sem problema, sem muito estresse. O operador não tem que acionar os boletins, por exemplo, fica tudo muito mais fácil, né? Nesse caso aqui, nesses trabalhos em LED, é a mesma coisa, você consegue mandar as informações. Esses loggers eles mandam para uma única central, e nessa única central a pessoa recebe as informações. Fala aqui dessa caixa de ferramentas, né, de informação que manda, e você consegue fazer os desmontes de até 6 sessões ao mesmo tempo, pelo menos por vez, então vamos usar essa energia, tá? Bem mais fácil, bem mais tranquilo, bem mais seguro para você estar trabalhando. Beleza? Vou passar isso aqui. Só para agradecer estar falando da parte final do vídeo, que não importa pra gente. Então, deixa eu trocar minha câmera. Deixa eu voltar para cá. Então, a gente finaliza assim essa nossa primeira aula juntos, a nossa aula de desmonte subterrâneo. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês e espero que vocês tenham dúvidas. Façam as dúvidas, perguntem para mim. Tenho o prazer de responder para vocês. Podem perguntar no grupo do WhatsApp, como eu falei, pode perguntar. Vocês têm que perguntar no fórum, por mais que vocês perguntem no grupo do WhatsApp, vocês têm que responder no fórum para que a gente possa ir conversando sobre e que todo mundo tenha a oportunidade de acompanhar as dúvidas e as respostas. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo tempo e a paciência. A gente se vê em breve. Valeu!